Olá, colegas, vão fazer o concurso da SAEB da Bahia. A gente vai começar o nosso curso Discursivas. Perfeitamente, vamos lá. Sejam todos bem-vindos, tá certo? E eu espero que nosso projeto possa fazer diferença na aprendizagem. Diferença, em termos de fala, essa palavra é muito aberta, não é? Mas que ela possa transformar aí o estado em que vocês estão hoje, candidatos a servidores públicos, a professores coordenadores, tá certo? Das escolas. E a questão toda que a gente tem da prova discursiva, né? E aí vocês vão entender por que existe uma elaboração um pouco melhor aqui no turma de geração, a gente tem esse foco. A prova discursiva da FCC, gente, não é uma prova difícil, é uma prova fácil. Quando eu falo assim, muita gente até se sente ofendida quando eu digo que é fácil. Por quê? Quando você descobrir por que é fácil e o que de repente no último concurso você tenha feito errado, se você eventualmente fez a última prova, se você não entende como fazer a prova, você vai descobrir que é uma questão de expressão, meramente de expressão e de interpretação, tá? Começa com interpretação e depois expressão. Eu peço licença aos meus colegas de língua portuguesa, prazer em tê-los, né? A gente, se eu escorregar alguma coisa, tiverem sugestão, por gentileza, eu acato bem sugestões, mas a questão toda que eu vou levar para vocês e que excede até mesmo o conhecimento dos colegas é a experiência de concurso público, tá certo? Então o que a gente vai falar aqui é sobre concurso público. Por quê? Porque, quer ver uma situação? Vocês vão se lembrar da prova, de uma das provas que tinha lá uma questão falando sobre racismo, tá? Se vocês não se lembrarem, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês vários exemplos envolvendo essa questão. Quando você fala em racismo, esse é um assunto que está sendo amplamente estudado, principalmente pelos professores. Por quê? A banca deixou claro, eu quero uma questão ligada a questões étnico-raciais. Então está todo mundo se preparando e todo mundo sabe o que é. E todo mundo já viu um conflito em área de escola envolvendo racismo, seja do racismo explícito ao racismo estrutural, ao racismo recreativo, nas suas variadas modalidades. Porém, mesmo sabendo por que na hora de ir para o papel, uma questão tão simples, eu não consigo. Eu acho que, inclusive, se sai da prova, não é com aquela impressão, não, eu fiz uma boa prova e quando vem o resultado é o pior possível. E aconteceu muito, né? Então eu vou mostrar para vocês o que acontece no universo dos concursos, para vocês entenderem qual é o caminho. Então vamos lá. Primeiro, né, vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Júnia Andrade, Júnia Andrade Viana, né, por causa do livro Júnia Andrade. Hoje eu estou nesse projeto menor, que é um projeto praticamente meu e de mais uma única parceria. O que eu tenho como professores parceiros são professores consultores. Por quê? Porque durante muito tempo, eu tenho quase 25 anos de experiência com concurso. Há um tempo atrás, até 2017, eu coordenava projetos enormes na área de concurso público, cerca de 600 professores, coisa pra caramba em várias áreas, tá? Neste aqui, né, veio, aí à medida que as coisas foram acontecendo, eu fui reduzindo para trabalhar coisas que eram mais vocacionais, menos mercadológicas, porque você chega aos 46 do segundo tempo, o que você quer, né? Você muda muito as suas perspectivas, tá certo? Então a questão é essa. E aí eu comecei a trabalhar um pouco mais com o pessoal da educação, a jogar esse olhar mais para o pessoal da educação. Já tinha trabalhado antes, mas antes eu ficava com grandes projetos, Receita Federal, Polícia Federal, diplomacia, etc., né, concurso na área do legislativo. E depois eu comecei a trabalhar mais esses setores que eu sentia que poderia dar uma colaboração mais efetiva. E de fato vem dando certo, graças a Deus, né? E graças ao comprometimento desses alunos. Por quê? Porque eu estou contando toda essa história? Porque do outro lado, gente, do concurso, por exemplo, quem faz direito, o cara vai fazer concurso para analista de tribunal, ele meio que já tem uma profissionalização na questão. O aluno que faz direito e faz administração já sabe que vai fazer concurso público. A maioria deles, não é? Perdão, não a maioria, mas um bom número deles. Então as faculdades já usam muitas expressões que são próprias dessa área. Quem é professor, por mais que dê aula no estado, aula no município, a ideia de concurso é muito concurso localizado mesmo, concurso muito especializado. Só que as bancas que formulam as provas de vocês são bancas que são especialistas em concursos em geral.
E aí o olhar daqueles corretores é um olhar muito de cobranças de expressividade daquela natureza. Então a gente vai ter que entrar um pouco nesse universo, tá? A gente vai ter que se profissionalizar em fazer prova, tá bom? Então não é só em profissionalizar em dar conta de disciplinas pedagógicas, etc, não é? Não. Em legislação do ensino, não tão somente. Nós vamos ter todo um olhar bem depurado para entender o que está sendo cobrado da gente, para que a gente possa entregar o nosso melhor, tá bom? Então sejam todos bem-vindos e vamos dar início. Toda vez que a gente vai trabalhar com discursivas, o que pesa no momento que nós vamos focar as discursivas? Primeiro, entender bem quais são os critérios que estão em jogo. Por quê? Porque quando a gente pensa em texto, a construção de um texto leva uma gama de critérios enormes. Quando você vai pensar, né, você tem tantos tipos de texto, tu tem infinitos gêneros textuais e tal. Mas há recortes. Então, por exemplo, os critérios avaliativos são recortados de concurso para concurso. Eles funcionam como quesitos mesmo. Então, quando eu penso dentro desses critérios, nos quesitos que são empregados, se eu jogar, vou fazer uma analogia simples, tá? Se eu jogar, por exemplo, para um desfile de moda, um desfile de Miss Universo, pronto, quem assiste, não é um Miss Brasil da vida, Miss Universo, o quê? As moças, elas vão desfilando e vão se apresentando conforme cada quesito, elas precisam cumprir. Um desfile de escola de samba, os caras, quando planejam aquele desfile, eles planejam, olha, o carro abre-alas tem que ser assim, a bateria tem que ser assado. Por quê? Porque eles vão pegar aqueles quesitos que os jurados usam para poder mostrar que estão cumprindo ponta a ponta. E nós também teremos que fazer isso. Júnior, como assim? Vou mostrar para você aqui. Ó. Veja, a FCC vai avaliar seu texto primeiro quanto à compreensão do tema. É o que derruba a galera, tá? As pessoas não compreendem o que elas estão pedindo, embora esteja pedindo algo bem simples. O conhecimento dos temas que a galera domina, vocês vão ver que as pessoas elas sabem o que é, mas elas não compreendem o que está sendo pedido. Como assim? É uma questão sobre racismo. Tá lá no programa, elas estudaram pra caramba. Tá certo? Viu a legislação no entorno. Elas sabem do que é, mas elas não entendem como aquilo está sendo pedido. Se aquilo está sendo pedido dentro de um âmbito estratégico, tático ou operacional. Porque no âmbito estratégico a linguagem é uma, no âmbito tático a linguagem é outra, na operação mudou completamente. E aí elas saem escrevendo a esmo, sem uma compreensão. O desenvolvimento e adequação da argumentação. Né? Veja que aqui se fala em adequação. Por quê? Porque dependendo do âmbito de solicitação da questão, o argumento muda. Tá? A conexão, a pertinência, a objetividade. Muita gente nem sabe o que é isso em concurso. A sequência que você precisa dar para as coisas e gramática. Então, por exemplo, quando a banca fala em conexão, vocês vão ver que ela vai falar de um conjunto muito interessante, que é o conjunto da coesão e da coerência. Tá? Ó, da coesão e da coerência. E isso requer, por exemplo, eu calcular o tamanho da extensão das minhas sentenças. Eu vou falar grosseiramente frase, tá bom? Que aí todo mundo entende. Até colocar um ponto final demoro 20 anos. Só que nesse concurso não dá. Por quê? Porque a banca vai analisar a forma como você se expressa dentro desses critérios que ela jogou para você, tá bom? Então você tem que usar mais nexos de coesão, tem que ter um caminho mais curto de expressão de resposta. E assim tá? Então a gente vai ter que entender esses critérios, realmente entender o que significa cada um deles pra gente poder trabalhar bem, tá bom? Então vamos lá. Outra questão que vocês vão entender direitinho qual é a proposta da FCC a partir disso que eu vou expor. Por exemplo, eu falei com vocês sobre planejamento. Eu não sei se vocês viram ali no meu discurso. Gente, aqui é tudo introdutório, tá? Mas é importante, senão você não entende. Quem já foi meu aluno já sabe isso tudo, mas quem não foi, de repente tem um pouco mais de dificuldade. Então nós temos um planejamento. Quando você planeja alguma coisa, a depender do teu tempo, tá? O fator
tempo influencia a forma como você planeja. Existe um planejamento que é de âmbito estratégico, existe um planejamento que é de âmbito tático e um planejamento que é de âmbito operacional. Certo? Júlia, isso são coisas de gestão, que isso tem a ver com professor, coordenador. Calma que você vai entender que tem a ver com a questão em si. Por exemplo, vou pegar aqui o cargo dos professores. Se eu olhar a incumbência que a SAEB quer dar para os, que ela espera dos professores que vão ingressar nela, e por isso que a gente acerta a questão aqui no curso, não é? O que a SAEB espera que os professores façam? Que eles apenas deem aula? Não. Ela quer, em vez de que ela vai colocar, a FCC coloca na ordem certinha do que ela espera. Ela espera que os professores participem, que caiba aos professores participar, vou colocar aqui no infinitivo em pessoal mesmo, tá? Participar da elaboração da proposta pedagógica, por exemplo. Peraí, pedagógica. Então veja que ela não quer só o professor para dar aula. Ela quer o professor que tem essa noção de elaboração de proposta. Ela quer também o professor, né, que vá, por exemplo, elaborar o seu plano de trabalho de aula, tá? Então, que vai elaborar, elaborar o plano de trabalho de aula. E aí, vou soltar aqui um monte que eu não lembro de cabeça todos, tá certo? Mas naturalmente, ela quer ter o professor que vá o quê? Que vá exatamente executar o que foi planejado, tá? Ele vai executar, ele vai colocar a atividade em, vamos dizer assim, em ação. Então aqui ele vai, olha só, cumprir, né, o plano, tá? O seu plano de trabalho de aula, ou seja, da aula. Se você olhar essas três funções do professor, participar da elaboração da proposta pedagógica, isso é uma tarefa de planejamento, de âmbito estratégico. E aí, quando cai uma questão desta, certo? Que o cara coloca lá um estudozinho de caso para você fazer a montagem do estudo de caso, te dá apenas 20 linhas, você tem que expressar, o seu corpo e a sua cabeça tem que atuar dentro desse pensamento. Peraí, estratégia é uma estratégia, então vamos lá, âmbito estratégico, né? O que é, para onde eu trabalho? Então eu preciso pensar a instituição. Mas não estou falando da escola ali, do seu bairro que você trabalha. Eu estou falando exatamente a instituição escola pública, tá? Estadual. Então, a instituição escola pública, de modo geral, certo? É o ensino público. É isso. Essa instituição, ela é o quê? Qual é a natureza dela? Pública. Ora, qualquer instituição pública é munida de regras. Regras para ela acontecer. Por quê? Porque ainda lá na Constituição, primeiro vem, vamos colocar aqui CF/88, escrever em mesa digital é um drama. Lá na Constituição, existe uma coisa que norteia a sua vida enquanto servidor aqui na escola, que são princípios, né, que te mandam trabalhar dentro da legalidade, você trabalhar com eficiência, você trabalhar com efetividade, tá certo? Estão lá, tá bom? São princípios. É claro, tem lá a moralidade, mas aqui não vem o caso, a discussiva não tem como discutir essa questão. Até tem, tá? Quando você entra a questão de não fazer proselitismo em sala de aula, por exemplo. É uma questão moral.
Então você tem aqui a Constituição. Abaixo da Constituição, você tem as normas infraconstitucionais. As leis, tá certo? Do ensino, os decretos. Aí depois você vai descendo. Aí depois você tem as políticas públicas de ensino, que são eixos de orientação. E aí você tem os programas, certo? Que tem um programa para inclusão, que tem um programa de combate ao racismo e por aí vai. Então, se a banca te faz uma pergunta, né, te traz um estudo de caso, a escola X, escola não, no município tal, né, a prefeitura deseja, não, perdão, assim, ela pode jogar até no município, não tem problema não, porque quando você pensa em educação do estado, você pensa em uma coisa muito grande. Então as bancas costumam criar situações municipais, mesmo sendo concurso de âmbito estadual. A cidade X deseja criar um plano municipal de educação Y, né? E aí eles pegam um eixo, eles criam um eixo ali para vocês. Vamos falar o seguinte, que tem por princípio, né, a promoção da tolerância à diversidade. Ponto. Você, professor, participa da equipe de elaboração. Ponto. Né? E aí quando a banca te joga essa realidade, ela vai começar a te fazer perguntas. E aí você vai falar, peraí, participação de alguma proposta. Então isso aqui é de âmbito de planejamento estratégico. Eu tenho que falar de lei. De cara. Por quê? Porque eu vou trabalhar com alguma coisa que é macro, que é grande, que ainda vai pegar as instituições. Tá certo? Eu não posso ficar teorizando o que é racismo. Não dá pra fazer isso, porque não é isso que o cara quer. E ele quer saber exatamente que para você citar, por exemplo, 3 ações para compor esse plano. A banca parte para cima, ela cite 3 ações para compor esse plano. Aí você tem que. Você não pode sair citando qualquer ação. Concorda comigo? Concordo. Tem que ser ações que estão previstas o quê? Na Constituição, numa LDBE. Porque você vai ter que justificar por que aquela ação existe. Uma vez que vai para uma política pública de ensino. Tranquilo? Ah, vai para uma proposta pedagógica. Ali vai para. Então, tudo que ainda faz parte do planejamento, você tem que respaldar em lei. Tem que citar qual é a atividade que vai ser feita de modo bem objetivo e tem que respaldar em lei, tá certo? Tudo bem? Ora, professores trabalham no âmbito tático, né? Que é a elaboração de planos de trabalho de aula. Por quê? Quando você pensa em planejamento, você pensa em algo que é para. Aqui tá em cima, ó, o planejamento. Planejamento estratégico. Municipal. Então é pra galera toda ali, certo? Aí tem, ó, então aqui tá, aqui embaixo vem as escolas, né? Aqui tá o planejamento do que precisa ser feito. Esse planejamento, né, vai durar uma gestão de um prefeito que vai adaptar aquilo tudo, né, de norma. Então aquilo dura 4 anos, tá? Tá ligado essa noção de tempo, 4 anos. O planejamento tático, ele pode ter, por exemplo, descascar esse tempo em 2 anos. E aí, por exemplo, o que nós vamos ter de planejamento tático? Ora, o nosso planejamento estratégico previa uma redução, um aumento de taxas de matrículas de crianças com deficiência no ensino público. A gente quer fazer um processo de inclusão dessas crianças e aí se previa esse tipo de coisa. Tá? A gente quer aumentar, que o nosso objetivo com o nosso planejamento estratégico inicial é chegar ali a ter 10% de crianças matriculadas na escola, né? E tal, escola regular. Bacana! Então, se começa a pensar isso aqui no planejamento, você começa a pensar tática para isso. Qual vai ser a tática? Como que a gente vai adaptar as escolas? Quais são os recursos de que vamos precisar? Recursos, né? Recursos de infraestrutura, recursos tecnológicos, tá certo? Que processos vamos usar? Certo? Processo de ensino-aprendizagem, processo de avaliação para lidar com esse público. Né? Ou não só com esse público, não, nós vamos fazer uma coisa integrativa, então vai ser tanto os meninos que são portadores de deficiência quanto os outros meninos que não, tá certo? Ou os meninos de alto rendimento, como que eles vão entrar nesse processo aqui? Temos metas a cada 2 anos, entendeu? Sim.
Tá, aqui então houve aqui uma parte do meio. Nessa parte do meio você ainda aciona a lei? Sim, detalhe que sim, tá? Mas você já aciona colocando mais atividades e mais exemplos. E tem que pensar nessa coisa de meta, prazo, processo, recurso. Depois a banca acaba te cobrando alguma coisa de operação. Tem a ver com o teu planejamento operacional. Ela fala como o professor pode cumprir, né, este plano de inclusão. Que atividades o professor pode usar para cumprir este plano de inclusão de crianças portadoras de deficiência né, na sua escola, na sua sala de aula. Aí você vai pensar as atividades de sala, né? A forma de avaliar, como é que você vai pensar um processo de avaliação. Você fala, o professor pode pensar isso, né, criando atividades transversais que trabalham habilidades emocionais, socioemocionais de todos os alunos para que haja uma integração maior entre os alunos da turma. O professor também poderá pensar numa avaliação qualitativa, não só quantitativa, mas uma avaliação qualitativa, uma avaliação mais informal, né, dentro do processo. Então, a base é mais ou menos essa, tá? É claro que aqui é uma aula de apresentação, você não sente tanto essas coisas acontecendo, mas você entender que tem um caminho que passa por isso que eu tô falando, entendeu? Então eu vou mostrar pra vocês quando a gente não entende isso, o que acontece. Eu vou pegar exatamente essa questão, ó, aqui. Questão que caiu pra Bahia. Aqui nós temos a coordenadora pedagógica, vocês já devem ter lido essa questão, né? De uma escola estadual lá de Feira de Santana, que ao chegar na escola ela notou um tumulto no pátio. Então ela viu as crianças se agredindo ali por uma questão religiosa, tá? Aqui nós temos uma criança que é de uma religião afrodescendente e ela está sendo julgada pelos outros colegas que não entendem a religião dela. Aí a coordenadora vai lá, separa o grupo, conversa com eles sobre intolerância, pede para que todos vão para suas salas de aula. Mas fica aquele conflito instaurado, que é isso que a banca vai fazer, né? Ela vai partir de uma situação de conflito, certo? Quando ela parte da situação de conflito, ela está trabalhando os níveis tático e operacional. O aluno tem que ter linguagem para esses níveis aqui, porque ele só tem 20 linhas, ele não pode ficar girando, tá? Quando a discursiva parte de um diagnóstico, de uma situação que precisa ser modificada, né? Você tem um diagnóstico. Há muita intolerância religiosa nas escolas da Bahia. Então, o que pode ser feito? Aí, o que é feito? Aí, desse diagnóstico, você cria uma estratégia. Tudo bem? Aí, a linguagem é outra. É uma linguagem mais pautada por leis mesmo. Aqui, você aciona a lei no âmbito tático, certo? Leis, estudiosos do ensino, etc., mas, sobretudo, você precisa citar as atividades. Porque a banca vai falar delas. Olha aqui, tá vendo? Então, veja bem. Diante desse conflito que foi identificado, é uma situação de conflito. Então, é tática e operação. Tática e operação. Com base no caso exposto, fundamente suas análises, sugestões para responder ao que se pede abaixo. Como você colaboraria com Maria Nazaré, que é essa coordenadora que viu essa situação? Como você colaboraria com ela? Veja que a banca não te diz colaborar em quê? Nem que setor nem nada. Ela quer que você perceba que tem que nascer uma raiz tática daqui. Entendeu? Então só o cara que já faz concurso que já tem essa percepção, esse jogo, tá? De corpo. Depois a banca pergunta, veja que é muito bem estruturado, ó. Que atividades ou estratégias você utilizaria para enfrentar essa questão e não permitir que a escola se tornasse um local de intolerância religiosa e racial? Que atividades e estratégias? Então, acho que a banca até te deixa livre aqui para você pensar estrategicamente, mas aqui, quem é inteligente já percebeu, vai ter que ser criada uma atividade. Então, pronto, eu vou mostrar aqui, gente, como que os alunos erram a percepção disso. Então, ó, como você colaboraria com a Nazaré? Eu vou mostrar para vocês qual que é o caminho correto. É de suma importância conversar com os alunos envolvidos na discussão. Explicar que a sociedade é multicultural e não tem religião certa ou errada. E que o conceito da diferença é fundamental, de fundamental importância, o convívio em sociedade. Tá, mas isso aqui já é uma atividade. Isso foi segundo item questionado. Júnior, mas eu não posso inverter? Não. Você tem que ir pela ordem. Você vai ser servidor público. Então, o Estado prevê uma ordem. Tá? A gente vai entender esses níveis. Ordem, objetividade, precisão,
fundamentação, como que eles entram cumprindo os princípios do artigo 37 da Constituição Federal. Então você tem que entender isso. E aí que vê, aqui ele já cita atividade. Veja aqui, está pedindo a colaboração. Como você colaboraria? Isso está errado. O problema da intolerância religiosa afeta toda a sociedade, a escola e é um espelho que reflete conflitos existentes na sociedade. Para que a escola resolva esse problema, é de suma importância procurar promover, deve ser isso, né? Uma discussão e uma reflexão coletiva envolvendo toda a comunidade escolar. Veja que mistura atividade. Eu não estou vendo nada de tático aqui. Vou pegar outra. Ó, mesmo caso, ó, a intolerância religiosa é uma marca negativa na população brasileira. Se manifesta em diversas esferas sociais. Peraí, é para você colaborar com a Nazaré, não é para você explicar o que é a intolerância. Não é isso. Vendo, ó. Na escola historicamente fundamentada pela presença de currículos baseados em valores eurocêntricos, o cristianismo é muitas vezes compreendido como forma mais importante de expressão religiosa. Tá, é verdade, é verdade. A partir dessa reflexão, Maria Nazaré poderá entender as atitudes de Homero ao avaliar a religião de Júlia a partir de dogmas cristãos. Aqui são os alunos, o Homero e a Júlia discutindo. Mas não é isso que se pediu. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês que não é. Que olha a nota, gente, como que cai. Quer ver, ó. A banca, olha aqui, ela queria, né, que o aluno trouxesse alguma coisa que justificasse, certo? A questão da colaboração com a Maria Nazaré. Veja que a banca vai falar sobre o princípio da laçaidade na escola e caiu aqui pela metade. Mas por que isso não aconteceu? Por que não deu certo, Júnior? Vou mostrar para vocês o que deveria ter sido feito. Deixa eu ver se acho aqui o material. Pronto. Eu trouxe a questão para cá. Olha só, mesmo caso, tá aqui já digitado, tá bom? Ó. Como você colaboraria com Maria Nazaré? Primeiro, sendo bem preciso com a demanda. Colabora com a coordenação pedagógica que testemunhou uma situação de racismo, o entendimento de que suas intervenções de mediação de conflitos, que é o que tem, precisam ser legitimadas por regras do ensino-aprendizagem no Brasil. Pronto, porque é uma instituição, é um nível tático, você vai ter que primeiro balizar as atividades. Mas você vai ter que fazer essa, né, tanto esse balizamento ou embasamento em cima de normas, em cima de princípios de atuação. Então, ó, nesse sentido, a coordenadora Nazaré, no caso em tela, precisará considerar que a escola, na condição de instituição estatal, que é isso, é um espaço de respeito ao princípio constitucional da laicidade. Ou seja, é um espaço de exercício de determinado poder. Não é um espaço, melhor dizendo, de exercício de determinado poder religioso sobre o outro. Além disso, ela precisa considerar o que orienta a LDBE aqui, ó. Né? Ó, esta norma condena o proselitismo e determina que o ensino tenha como princípios o respeito à diversidade étnico-racial. Munida dessa compreensão, Nazaré poderá empregar como estratégia de enfrentamento da intolerância religiosa e racial duas medidas importantes. E aí você vai tratar dessas medidas, que é o que a banca te perguntou abaixo. Quais são as atividades e estratégias que ela pode usar? Ora, uma coordenação de escola não é uma subordinação, não é? Não é hierárquica, ela é horizontal. Então, como que ela acontece? Coordenadores trabalham numa ponta com professores e noutra ponta com alunos. Então, a conversa é feita com um e é feita com o outro. Tem que atender esses dois pontos na hora que você for responder, tá? Quem é coordenador. Então, ó, uma seria debater com professores a formulação de um projeto transversal de ensino-aprendizagem. Tá vendo? A atividade já apareceu. Debater a formulação de um projeto transversal de ensino-aprendizagem que vise desenvolver entre os alunos habilidades emocionais de reconhecimento da diversidade social e da necessidade de se manter em relações de empatia e solidariedade. É o objetivo desse projeto. Mas ela só pode debater isso com os professores estando munida de quê? De respaldo legal. Porque se um professor contestar, não, eu sou contra falar de religião afrodescendente aqui, ou fulana. Não, ela vai falar, mas eu não estou fazendo proselitismo. Eu estou trabalhando com pluralidade com base no artigo tal, inciso tal da LDBE. É isso, gente. Tá? E outra ação seria orientar os alunos de forma a refletirem sobre os aspectos negativos da intolerância racial e religiosa, tanto para a sociedade em geral quanto para o âmbito escolar.
Assim, a coordenadora, por exemplo, pode mostrar como determinadas brincadeiras ou julgamentos baseados em apelidos, aqui, olha só, né, macaco, pretinho, etc., ataques ao tipo de cabelo ou religião da pessoa são expressões de racismo que comprometem a harmonia escolar e geram sofrimento às vítimas. Então, veja aqui, você cita coisas muito simples. Ó, aqui os professores trabalharem na formulação de um projeto e os alunos, né, serem convidados à reflexão, um debate com eles sobre isso. Mas ela está embasada de quê? De quê? De quê mesmo? De norma. Tá? Por isso que a banca faz essa pergunta. Como colaborar com ela? E de que forma ela pode desenvolver suas atividades? Gente, colaborar com quem está no serviço público é falar sobre norma, tá bom? Então é isso que eu convido vocês aqui no curso a pensar. Por isso que cada projeto nosso é pensado assim, isoladamente para cada situação. Isoladamente para cada situação. Só vocês terem noção, tem um tribunal que os alunos vão fazer concurso agora, não sei agora de cabeça, não lembro, mas que lá, nas atividades que vão ser desenvolvidas pelo pessoal da administração, daquele tribunal, está, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, isso, está a elaboração do projeto, tá certo? Exatamente do plano estratégico 2022, acho que é isso, a 2026 do TJMG. É a primeira atividade. Com certeza a questão discursiva vai ter que bater em cima disso aqui, porque eles vão precisar selecionar pessoas com essa habilidade estratégica. Então, eu vou selecionar pessoas mais voltadas para o setor de orçamento. Não, não é o que o tribunal quer. Então, não vai trazer questão discursiva, porque não vai selecionar esse tipo de gente. Entendeu? Esse perfil, né? Melhor dizendo, tipo de gente, coisa horrível. Então, é isso. O que a gente vai fazer aqui no curso é se deparar com situações, porque a banca deixou bem claro, a discursiva de vocês é adequada ao exercício da profissão. Tá? É por isso, tá bom? Pessoal, então, aqui no curso, para o professor, a gente vai ter a questão discursiva de conhecimentos gerais, a questão discursiva trabalhando as questões raciais, a questão discursiva interdisciplinar. A específica para o professor não, porque, né, vocês estão vendo como que é difícil fazer aula para um grupo, quanto mais aula para uma especialidade por vez, não dá. Os coordenadores pedagógicos, das duas especialidades. Sim, teremos a discursiva de conhecimentos gerais e a específica, porque são somente duas áreas, então dá para atender. Não é? A prova, né, de vocês ali estará avaliada em 30 pontos, a dos professores geral e interdisciplinar, e a dos coordenadores avaliação de 50 pontos, 50 pontos. Serão apenas duas questões. Qual é o volume de linhas que a FCC pede, professora? Ela pede 20 linhas em média, tá? Pode ser que para os coordenadores ela estenda um pouquinho, mas a tendência é de ser de 20 linhas em média para a gente ficar sabendo na hora da prova mesmo. Nem sempre é igual ao concurso anterior, tá, pessoal? Júnior, eu vou encontrar estudo de caso? Olha, a banca fala em dissertativas. Pode ir lá no edital, né? Quando ela fala em dissertativas, qual é o universo disso aqui? Questões e estudos de caso. Tem que trabalhar os dois universos. Não adianta ficar só no sonho, tá? Senão vira pesadelo. Você tem que ter expressão para os dois tipos de caso, tá bom? E o que me faz escrever bem no concurso? É entender o que me está sendo transmitido. É isso, não tem como passar, tá, gente? E aqui nós vamos batalhar para vocês entenderem esse processo e vocês passarem no concurso. Vocês primeiro entenderem o que está acontecendo. Aí vocês vão achar tudo muito mais simples, tudo mais fácil, tá? Tenham paciência com as aulas, porque eu sou bastante detalhista, embora eu vá tentar ser bem objetivo, prometo, o máximo que eu puder. Mas quando a gente tem muita experiência, a gente traz muita carga de ocorrências, né? Fica muito na sua cabeça alertar para um determinado ponto, olha, isso não pode, isso pode, né? Isso vai acontecer algumas vezes aqui. Os casos que vocês vão encontrar, né, são casos assim feitos especificamente para esse concurso público, tá certo? Para que vocês possam ter um bom direcionamento, tá? De como proceder, tá bom? Então é isso que eu chamo a atenção de vocês. Sejam sempre muito objetivos, estudem bem a legislação, principalmente a parte principiológica.
Quando a gente estuda legislação, a gente não sai decorando as coisas. Eu tenho que entender o objetivo daquela lei, ou daquela norma, daquele programa. Tem que entender os princípios que norteiam, tá? Porque é sempre baseado em princípios, quando você tem uma questão grande como a educação. Tenho que entender, não é, as diretrizes. E tudo que na lei for vedação, o que é proibido, o que é vedado, você precisa grifar e tomar nota. Por quê? Porque a banca sempre traz situações de conflito em que você terá que acionar objetivos, terá que se basear em princípios. Se não acionar objetivos ou princípios, você pode pensar em diretrizes, mas naturalmente ela vai colocar no padrão de resposta alguma vedação. Por exemplo, esse conflito religioso que vocês viram ali, né, esse conflito racial entre dois alunos discutindo, a questão do proselitismo se faz presente na vedação. E o princípio da laicidade do Estado foi acionado no próprio padrão de resposta, tá? Lembrando que padrão de resposta não traz resposta de tudo. Ele traz um norte para o examinador bater em cima e perceber se você está cumprindo o mínimo. Tranquilo? Então é isso. Sejam todos bem-vindos aqui no Turma de Redação Concurso. A gente começa o nosso curso, né? Se Deus quiser, sairemos aqui maiores do que começamos, tá bom? Um beijo grande para vocês e havendo qualquer questão, vocês apresentem a questão para a gente desenvolver melhor, debater, tá? Beijo grande.